Olá, jovens! Olha eu aqui de novo. O que eu falei para vocês aula passada? O que nós vamos fazer, hein? É isso aí, você acertou. Revisão de conteúdo, ok? Nós estamos falando de potência elétrica. Nós fizemos o conceito lá e definimos o conceito de potência elétrica. Nós vimos aí algumas fórmulas para calcular essa potência. Lembram disso? Bom, então vamos fazer uma pequena revisão? Vamos comigo, olha só. Vamos lá? Então tá ali, olha o nosso slide, né, que quase nunca aparece, ok? E aqui nós vamos para revisão de conteúdo. Bom, pessoal, de maneira simples, como é que nós definimos aí a questão da potência elétrica? Nós definimos a potência elétrica como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Então, nós temos aí que é o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente num período de tempo, ok? Então, só para a gente ver aqui, está relacionado a trabalho por tempo, ou também está relacionado, né, gente, a energia por tempo, ok? Entendido isso? Bom, quando a gente trabalha essa potência em circuitos, nós vimos o seguinte: os resistores são dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma corrente, transformam energia elétrica em energia térmica. Então, se eu tenho aqui um resistor, ele vai ser percorrido por uma corrente, ok? Resistor percorrido por corrente, a gente está transformando essa energia elétrica em energia térmica, tá bom? Essa transformação aí está relacionado com a potência. E nós vimos que o fenômeno que está relacionado à transformação da energia elétrica em energia térmica é o quê? O efeito Joule, ok? Então nós falamos que neste caso o resistor dissipa a energia elétrica, tá bom, pessoal? Dissipa essa energia elétrica, transformando em energia térmica. Bom, o que nós vimos mais? Que a potência faz o quê? A potência faz pio, né, pessoal? A potência faz pio. E também lembrando, lá pela nossa primeira lei de Ohm, que o U faz o quê? O Ri, né, pessoal? O Ri. Então, aqui nós podemos substituir a tensão aqui na potência e nós obtivemos o que? Resistência, né? Vezes corrente ao quadrado, ok? E também se nós substituirmos a corrente aqui, ó, substituindo a corrente, nós também vamos ter a tensão ao quadrado dividido pela resistência, ok? Então nós podemos calcular. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, nós podemos calcular a potência pelo pio. Podemos calcular pela resistência e corrente. E também podemos calcular pela tensão e pela resistência, ok? Entendido? Então, isso aqui está relacionado à nossa potência e está relacionado aqui à transformação da energia elétrica em outro tipo de energia. E quando o equipamento transforma a energia elétrica em energia térmica, ele está trabalhando com efeito Joule. Entendido, pessoal? Bom, o que nós vimos mais também sobre eletrodomésticos e motores? Falei para vocês que nos manuais dos eletrodomésticos vem, né, as especificações. Quais são as principais especificações que vêm? Geralmente é tensão de alimentação do equipamento, a corrente que percorre esse equipamento quando ele é alimentado com a tensão correta, né? E também a potência desse equipamento que está relacionado à transformação da energia elétrica em outro tipo de energia. E isso vai depender, não é, como nós vimos aí, do equipamento. Então nós temos aí receptores de energia, né, alguns exemplos aqui. Nós também temos os geradores de energia, que geralmente são os motores, tá? E também nós temos aqui, ó, usinas também são geradoras
de energia, tá bom, pessoal? Então nós vimos aí potência, como aplica, vimos o efeito Joule, tá bom? Como nós podemos calcular, essa ideia principal aí de potência. Pessoal, olha só, fica comigo que daqui a pouco tem resolução de exercícios para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Jovens, olha eu aqui de novo, né? Quanto tempo, hein? Só que não, eu nem saí da sala, já voltei, né? Estamos aqui. Bom, pessoal, o que eu falei para vocês? Que nós vamos resolver exercícios, né? Então, chegou aquele momento a gente resolver exercício, tirar a dúvida, tá? Então, vamos lá começar? Olha só. Atividade de sala, como eu falei para vocês, que é legal a gente sempre fazer, né? E nessas atividades aí nós vamos tirar as nossas dúvidas e resolvê-las, ok? Então, aqui ó, se liga na missão. Primeira questão, saída do forno, né? Nossa questão potente aqui. Nós temos o seguinte: um aparelho elétrico submetido a uma diferença de potencial de 12 volts, ok? Então, vou anotar aqui no cantinho, ó. Cuidado para não pegar no sâmio, né? Eu vou anotar aqui no cantinho. Então, aqui eu tenho, ó, diferença de potencial, 12 volts, que é a nossa voltagem, né? Então, o nosso V ou o nosso U vale 12 volts, vou deixar aqui no cantinho, ok? É percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 3 amperes. Então, aqui eu tenho 12 volts e aqui eu tenho 3 amperes de corrente, ok? Pronto. Nessas condições, ela dissipa. Então aqui, olha só, esse aparelho elétrico, se está perguntando, ela dissipa, quer dizer o que, pessoal? Geralmente o que dissipa está relacionado à energia térmica, né? Então seria energia elétrica dissipada em energia térmica. E isso aí nós estamos falando da potência desse equipamento, ok? Lembrando como é que nós podemos calcular a potência, tem 3 formulazinhas básicas. Para saber que nós vamos usar, nós temos que ver os dados, né? Então, nesse caso aí, ele deu a DDP, que é a diferença de potencial elétrico, e ele deu a corrente. Qual foi lá a primeira formulazinha que eu mostrei para vocês, que está relacionada à corrente e está relacionada à tensão? Quem lembra? Eu ouvi um pio? Houve um pio, nesse caso pode falar pio, tá, gente? Então a potência é o quê? Pio. Vamos calcular ali para ver como é que fica? Então, olha só, a potência faz pio, corrente vezes tensão. Então tá ali, você vai ter 3 de corrente que é percorrida nesse aparelho e 12 volts é a tensão que alimenta, ok? Então, multiplicando aí, eu vou ter 36 watts dissipados, ok? Então, é a potência desse aparelho elétrico aí. E aqui nós vamos ficar, deixa eu pegar outra corzinha aqui. Letra C, C de certo, né, pessoal? C de correto, 36 watts. Pronto, nessa daqui era só para achar essas condições aí, o que ela estava dissipando, ok? Entendido isso? Então, está relacionado à potência desse aparelho elétrico em transformar energia térmica, em transformar energia elétrica em energia térmica, ok? Vamos aqui para o próximo. Aqui já está até um spoilerzinho, né, gente, como está resolvido, mas vamos entender isso daí primeiro, ok? Em um aparelho elétrico ligado corretamente, lê-se a inscrição. Olha só, 480 watts, 120 volts, ok? Então vamos lá primeiro dividir. O watt está relacionado ao que, pessoal? Exatamente, está relacionado à potência. Então, aqui indica que a potência... Não gostei desse azul aqui não, peraí. Esse aqui melhor, pronto. 480 watts, ok? E 120 volts. Volts é o que? Tensão, né? Então, tá aqui, ó. Ok?
que é essa especificação aqui. Isso indica que quando esse aparelho elétrico ele é alimentado nessa tensão certa, a potência dele vai ser 480, tá? Pessoal, sendo a carga elementar, é aquela carguinha elementar lá da unidade 1 que a gente conversou quando a gente estava falando de carga elétrica, ela vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o Ezinho, que é a nossa carga elementar, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, ok? Calcule o número de elétrons que passarão por uma seção transversal do aparelho em 1 segundo. Então, ele quer o N, que é o número de elétrons, né, pessoal? Nós vimos lá que para calcular esse número de elétrons, geralmente ele estava relacionado com a carga, com o número de elétrons e com a carga elementar. Aqui eu estou falando de tensão, estou falando de voltagem, ok? Então vou estar falando de corrente também. Então aqui, pessoal, para calcular esse número de elétrons, lembrando que a gente está falando de carga por tempo, a gente está falando de corrente também, tá? Então essa carga aqui, a gente vai relacionar ela ao quê? De corrente por tempo, ok? E para isso eu preciso de quem? Da corrente. E é por isso que tem esse spoiler aqui, né? Lembrando que a potência é π. Então a corrente é potência sobre tensão. Você pega a potência de 400 e divide pela tensão de 120, nós vamos obter aqui, deixa eu apagar aqui, para vocês ficarem com a imagem do slide. Pronto, fica mais bonitinho. Prontinho, olha aí. Aê, minha borracha mágica aqui. Tá aí, pessoal. Então tá aqui, nesse caso aí, nós vamos ver que essa corrente, ela tem um valor de 4 amperes, ok? De 4 amperes. Lembra que eu falei para vocês aqui, olha só. Para calcular aqui, olha só, ele está pedindo o número de elétrons. Está relacionado com a carga e com a carga elementar, né? Então tá aqui o número de elétrons. Essa carga aqui, nós vimos lá na definição de corrente elétrica, que ela está relacionada com a corrente e tempo. Então, agora sim está escrito mais bonitinho, né? E aqui nós podemos, olha só, esse carinha tá aqui, a gente passa ele para o outro lado. Deixa eu mostrar para vocês como é que vai ficar melhor com o slide. Olha ali, tá aí, ó, corrente é o número de elétrons vezes a carga elementar dividida pelo tempo. Professora, que tempo é esse? Tá aqui, pessoal, 1 segundo. Ok? A corrente, nós já achamos. A carga elementar é aquela mesma de sempre, 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí eu pergunto para vocês, o que falta para a gente achar o número de elétrons? E aí, quem vai ganhar um doce? É só calcular, né, pessoal? Então vamos lá, olha só. Tá ali, ó, vamos calcular. Então eu tenho 4 de corrente, eu tenho N, tem carga elementar, divide pelo tempo de 1 segundo. Então ali, ó, é só multiplicar em x, ok? E nós vamos obter isso aqui, 1,6, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá ali dividindo, dividiu, você vai dividir 4 por 1,6 e vai inverter o sinal desse cara que está no denominador. Então, nós vamos ficar com 2,5 vezes 10 a 19 elétrons, tá, pessoal? Então, na seção transversal deste aparelho, em 1 segundo, vai circular essa quantidade enorme de elétrons, tá bom? Entendido isso? Fechou? Vamos para a próxima aqui, olha só. Questão 3, uma questãozinha teórica, e vamos analisar aqui, tá bom? Um chuveiro elétrico está instalado numa casa onde a rede elétrica é 110 volts, ok? 110 volts é a nossa tensão, né? Deixar aqui. Um eletricista considera aconselhável alterar a instalação elétrica para quanto? 220.
220, ok? E utilizar o chuveiro de mesma potência. Então, vamos entender aqui a situação. Situação 1, tensão de 110, certo? E eu vou dizer que a potência 1 vale P, ok? Situação 2, a tensão muda para 220, mas a potência 2 continua valendo a potência P, ou seja, eu não mexi na potência, eu mexi na tensão, eu aumentei a tensão de alimentação desse chuveiro, certo? Aí aqui ele está fazendo algumas perguntas. Consumirá mais energia elétrica? Consumirá menos energia elétrica? Será percorrido por uma corrente elétrica maior? Será percorrido por uma corrente elétrica menor? Dissipará a maior quantidade de calor? Bom, você já está aumentando a tensão, é para evitar que ele dissipe uma quantidade de calor maior, né, pessoal? Então, o que nós temos que lembrar aqui, ó? A nossa potência é o quê? Nossa potência é π, certo? Nossa potência é π, ok? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu estou mantendo a potência, eu estou mexendo em quem? Na tensão. Então, eu posso fazer uma fórmula aqui relacionada para a minha corrente. Olha ali, ó. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Pronto. O que nós podemos tirar disso daqui, pessoal? A corrente, ela é inversamente proporcional à tensão. Por que é inversamente? Uma está no denominador e a outra está no numerador. O que isso indica? Indica que se tu aumenta um, tu diminui o outro. Se você diminui um, você está aumentando o outro. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu diminuir a tensão de alimentação do meu equipamento e manter a potência, eu vou estar o quê? Aumentando a passagem de corrente que percorre aquele meu equipamento, certo? Eu posso fazer também o contrário. Se eu estiver aumentando a tensão, mantendo a potência, o que eu vou estar fazendo? Diminuindo a passagem de corrente. Nesse caso aqui, nós mantivemos quem? A potência, certo? Em quem que a gente mexeu? Na tensão. O que a gente fez, pessoal? A gente aumentou ou a gente diminuiu a tensão? Ele foi de 110 para 220. Então, eu fiz o quê? Aumentei a tensão. A corrente que vai circular e chuveiro, ela vai ser o quê? Menor do que a corrente quando eu estiver em 110. Entendido isso? Então, eu vou dizer que ele será percorrido por uma corrente elétrica menor. Então, ele vai dissipar menos energia, né? Entendido isso? Vai consumir, desculpa aí, gente, um pouco menos. Mas aqui ele vai ser percorrido por uma corrente menor também, ok? Entendido isso? Tá? Vamos aqui, pessoal, para fechar uma questãozinha do Enem. Essa aqui é de 2016 e fala o seguinte: uma lâmpada LED, que é um diodo emissor de luz, que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 amperes. Então, eu tenho aqui, ó, a voltagem e tenho aqui, ó, a corrente, ok? Voltagem, corrente. Produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Tá bom? Ele está fazendo a comparação aí. Qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela lâmpada de LED? Pessoal, vamos lembrar o que faz a lâmpada incandescente? Qual é a diferença dela? A lâmpada incandescente pega energia elétrica, transforma em energia luminosa e parte é dissipada, ou seja, é transformada em energia térmica. Mas, diferente do LED, a lâmpada incandescente dissipa muito mais energia, ou seja, a maioria da energia elétrica, gente, de uma lâmpada incandescente é transformada em energia térmica e pouca é utilizada para energia luminosa. O LED já é diferente, tá bom? Ele vai transformar a energia elétrica mais em energia luminosa do que energia térmica, ok? Então vamos calcular, olha só.
Então tá ali, vamos ver qual é o valor dessa redução de potência consumida ao substituir o LED. E ele está justamente perguntando essa redução por causa da troca disso daí. Então tá aqui, ó, a redução vai ser a potência da incandescente menos a potência do LED, ok? A da incandescente, ele deu lá 60, tá? Como é que eu achei a do LED, que é 2,4? Eu simplesmente peguei a corrente, gente, como tá aqui, ó, que a potência faz o quê? Π. Tu pega a corrente, multiplica pela tensão e você vai achar uma potência aqui, ó, de 6,48 watts, ok? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se eu pegar, cadê? Vamos lá. Essa redução aqui, ó, se a gente for pegar aqui, ela vai ser 54,6, ok? Aqui é só ter cuidado na nossa multiplicação, tá bom? Pessoal, olha só. Material complementar aí para a próxima aula. Assista o vídeo, tá bom? 220 economia de energia, ok? Tá lá no YouTube, tá bom? Assistam aí que vai servir para nossa próxima aula, ok? Galerinha, olha só, aqui comigo. Fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês, tá bom? Tchau, tchau!